E agora para falar sobre uma campanha, uma roda de conversa, é a campanha Pais Importam, que acontece na quinta-feira aqui em São Luís. Para falar sobre esse assunto com a gente, Alexandre Mourão, ele é psicólogo. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado. Boa noite para você. Boa noite, telespectadores. É uma campanha uma roda de conversa que acontece em outros locais também. Como é que vai ser essa roda de conversa? Qual a importância dela, então? Tá, tudo bem, obrigado. Essa roda de conversa é um projeto de extensão da UEMA que existe desde março, que é uma roda que tem o intuito de discutir sobre questões da masculinidade, questões do homem, né, de como se expressar mais, falar mais sobre sentimentos, temas que geralmente os homens evitam falar. E eu sou da área da psicologia também, então tive essa iniciativa junto ao professor Tiago Santin de fazer uma roda de conversa aqui no Maranhão, que já está tendo encontros quinzenais. E dessa vez a gente está pensando em fazer uma campanha que se chama Pais Importam, que é uma campanha que ela surge no estado do Ceará, a partir de um movimento que tenta trazer para as varas das famílias a discussão sobre a necessidade de trazer mais embasamento científico para as varas, né, que é justamente essa ideia da convivência infantil e a ciência, o que os tribunais precisam saber, justamente para trazer para os operadores de justiça, psicólogos, assistentes sociais, essa perspectiva da participação maior dos pais na educação e do cuidado das suas crianças, dos seus filhos. Então, essa cartilha, esse documento que eu estou mostrando para vocês, ela já foi publicada e está sendo espalhada por algumas varas, enfim, instituições sociais, para justamente colocar a necessidade de os pais serem mais participativos, né, e que justamente é isso que eles querem, parte desses pais, na educação das crianças, né, e mostrar como essa ideia que vem um pouco antiga, né, de que as mães, que são as cuidadoras primárias, ela embasou muito as varas das famílias, e o que a gente tem visto é que alguns pais eles querem participar e têm visto um entrave na necessidade de se pensar mais sobre essa educação. Então, uma leitura científica mais atual, e a gente pode falar de, por exemplo, o protocolo de Warshak, que fala que é muito importante que as crianças tenham também a participação dos pais nessa convivência diária e cotidiana. Fala-se em relação ao divórcio, separação e em relação a como os pais são vistos dentro desse processo, não é isso? Isso, exatamente. E a visão, não só no divórcio, numa situação de litígio ou não, mas na sociedade como um todo, né, de como a figura masculina, muitas vezes ela foi relegada a um papel secundário desse cuidado. E parte desses pais tem pensado em colocar-se mais nesse cuidado, querem também isso, e essa roda e essa campanha, ela tenta justamente trazer a necessidade de se pensar sobre isso. Olha, os pais querem cuidar dos seus filhos. Então, por exemplo, algumas leituras que tem de que os pais devem ver seus filhos só de 15 em 15 dias, que são algumas decisões que às vezes aparecem em várias de famílias, são tempos muito, muito longos, que prejudicam a convivência da criança, prejudicam a autoestima dessa criança e vai revelar aí também uma dinâmica de conflito. Então, é entender que nessa situação, quando a gente fala de uma convivência infantil baseada na ciência, que o mais importante é justamente a criança, e não a decisão do pai ou da mãe, do que cada um quer. E nesse sentido é que essa campanha ela coaduna até com os direitos da criança, com a necessidade também dos pais, que justamente são vistos pelo senso comum, parte desse senso comum como alguém que não participa, como pessoas que querem também participar e estão aí para participar, né? Então, existe aí alguns homens que têm pensado justamente o seu papel como pai, o seu papel de homem e essa masculinidade, como pode ajudar mais nesse cuidado à criança e ao adolescente. No seu entendimento, então, o que perde a criança dentro desse processo quando há, então, como o senhor mesmo falou, o distanciamento maior com os pais? Isso, então, são diversos aspectos, né, essas literaturas que a gente está trazendo nessa cartilha e baseada nessas leituras de psicólogos, operadores do direito, tem diversas consequências que perpassam aí uma autoestima fragilizada, problemas escolares, problemas também com outros colegas. Então, estar com o pai, e claro, isso não implica também tirar o papel da mãe preponderante, é pensar nos dois juntos, na convivência mesmo numa situação de divórcio, que eles podem sim conviver de um modo promissor com essa criança, né? Então, essa criança ela pode sofrer com isso, né? E sabemos que geralmente uma situação de litígio ela pode também resvalar um pouco nessa criança, mas quando ela tem essa possibilidade de conviver mais com o pai, e aí ela pode justamente ficar mais fortalecida, mais empoderada. Inclusive, algumas dessas literaturas científicas falam que até nas situações de casos de maternidade, quando a criança está amamentando ainda, por exemplo,
Tem a chamada teoria do apego do Bowlby, que foi um psicólogo que cunhou essa ideia de a mãe como a cuidadora primária, que obviamente tem sua relevância, sua importância, mas até nessa situação de puerpério, por exemplo, a criança pode sim estar com o pai em alguns momentos, né? Então, esses períodos que são muito longos, de mais de 3 ou 4 dias sem ver o pai, tem algumas implicações psicossociais também na dinâmica dessa criança, na dinâmica da família e no que vai se tornar também essa criança, que pode ser também um homem, né? Enfim, uma mulher que vai, a depender da situação, ela vai se distanciar ou não dessa figura paterna, que é muito importante também. Falando então, o encontro acontece na quinta-feira, às 7 da noite, no prédio de música da UFMA ou da UEMA? Da UEMA, é o prédio de música da UEMA, que fica ali Na Rua da Palma, na Rua da Palma, exatamente no centro. Esses encontros acontecem quinzenalmente, então nas rodas de conversa, na quinta-feira agora a gente vai falar sobre a campanha, mas outras semanas, outras 15 dias, a gente vai falar também sobre temas diversos. A gente já falou sobre vícios, já falou sobre expressões, já falou sobre problemas psicológicos, já falou sobre autoestima, já falou sobre velhice. Então, esses temas das masculinidades são diversos e acontece de 15 dias, são gratuitos, é um projeto de extensão da UEMA, que vai ser agora feito justamente com a UFMA também, a gente está formalizando essa parceria, e são encontros gratuitos, que qualquer pessoa pode comparecer. A gente também tem uma rede social, um Instagram, que se chama Roda Conversa Homens, né, o @Roda Conversa Homens, para quem tiver interesse em conhecer mais, e fica aí meu convite aos pais a participarem, aos homens também, quem não for pai pode participar também, de diversas idades, e enfim, estão convidados. Muito obrigada então pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigado.